Estamos no ar com mais um programa Entrevista, exibido aqui pela TV Câmara Bauru, nos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital. Nosso convidado hoje ao meu lado, Richard Simonetti, ele que é nosso escritor espírita bauruense, aliás, autor de 59 obras, reconhecido no mundo todo como um grande divulgador da doutrina espírita. Eu queria agradecê-lo pela presença aqui conosco, Richard. Seja bem-vindo. Obrigado, Lídia. É um prazer estar aqui novamente. Nós já estive em outras oportunidades, sempre um prazer. Prestigiar as coisas da terra, né? Com certeza. O senhor que corre o mundo todo, conta pra gente como está o movimento espírita hoje em Bauru e em comparação, né, com outras localidades. O movimento espírita, o espiritismo tem uma característica muito interessante. Ele se divulga muito como ideia. Então, se você fizer uma pergunta hoje para a população brasileira, principalmente, a respeito de reencarnação, lei de causa e efeito, comunicação dos espíritos, pelo menos 50 a 55% acreditam. O que é uma coisa interessante, porque é um país eminentemente católico e evangélico, né? O católico e o evangélico não aceitam a reencarnação, mas a população aceita. Então a pessoa às vezes é católica, mas ela aceita que existe a reencarnação. Então eu diria que, como ideia, os princípios espíritas estão assim na cabeça do povo. Agora, como movimento organizado, nós não temos uma expansão tão grande como, por exemplo, o movimento evangélico na atualidade, né, que cresce muito. Mas, não obstante, nós temos aí perto de 25 centros espíritas em Bauru, que são ligados à USE, a União das Sociedades Espíritas de Bauru. Então, é um movimento razoável. Agora, o movimento maior de Bauru, sem dúvida alguma, é do Centro Espírita Amor e Caridade. Nós temos lá milhares de pessoas que frequentam o centro, participam de cursos, de reuniões mediúnicas. Um trabalho muito bom, eu entendo que o centro vai muito bem. E um trabalho, inclusive, do SEAC reconhecido pela filantropia, né, Richard? Ah, sem dúvida. Aliás, o centro é muito respeitado em Bauru pela filantropia, né? Eu me lembro que nos idos lá de 50, 60, numa época em que havia muito preconceito contra o espiritismo, né? Já o centro era respeitado naquela época pelo trabalho feito principalmente com o albergue noturno, né? Naquela época nós tínhamos um movimento muito grande no albergue, coisa aí de 150 pessoas que passavam. Nós tínhamos os trens que funcionavam de graça para o migrante, né? Então tinha um fluxo de imigrantes muito grande, pessoal que vinha do norte tentar a vida aqui no estado de São Paulo, naqueles países assolados pela seca e pela fome. Era impressionante o fluxo de imigrantes. Eu dava plantões no albergue, a gente via o movimento, né? Então, o centro foi ficando assim muito respeitável pelo trabalho realizado, né? Porque o que realmente eu acho que caracteriza o alcance de uma religião é o engajamento de pessoas para trabalhar em favor do próximo, né? Eu não entendo o movimento religioso sem esse aspecto, né? Porque a religião ela visa fundamentalmente nos colocar em contato com os semelhantes, além de estimular a que nós tenhamos um contato com Deus, né? Mas o Espiritismo ensina que o melhor caminho para você ter contato com Deus é o próximo, né? A gente costuma dizer em Espiritismo que o próximo é o nosso caminho para Deus, né? Richard, falando um pouquinho sobre questões conceituais do espiritismo, algumas pessoas ligadas ao movimento dizem que o espiritismo não é uma religião, é uma doutrina, pois é calcada em bases científicas. Qual é a ciência por trás do espiritismo? Basicamente, nós podemos definir o espiritismo como uma filosofia que tem bases científicas e consequências religiosas. Então, ele tem um tríplice aspecto. Ele é uma filosofia porque, com base em informações que vêm da espiritualidade, ele nos oferece uma visão bem objetiva do que é a vida, de onde viemos, porque estamos na Terra, para onde vamos, né? É uma filosofia espírita. Mas se você tem uma série de informações que são emanadas da espiritualidade, o espiritismo é a doutrina dos espíritos. Kardec foi apenas um codificador. Tudo que nós temos em espiritismo veio da espiritualidade. Agora, como é que eu posso provar que essas informações que são veiculadas pelo Espiritismo vieram realmente de espírito, vieram do mundo espiritual? Como é isso? Daí fica apenas na base da palavra, da aceitação? Não, daí tem um aspecto científico do Espiritismo. Nós temos a base científica que é feita com pesquisas realizadas por eminentes pesquisadores, utilizando-se de indivíduos dotados de uma faculdade mediúnica mais avantajada.
No início do século passado, por exemplo, nós tivemos a metapsíquica, que foi fundada por Charles Richer, que nem era espírita, mas ele fez uma ampla pesquisa envolvendo muitos pesquisadores importantes da Europa, que testemunharam a realidade do fenômeno mediúnico, quer dizer, os espíritos realmente se manifestam. E com base nisso foi codificada a doutrina. Então você vê, o espiritismo é uma filosofia, ele tem base de ciência. Ele é sustentado pelo conhecimento científico. Mas ele tem consequências religiosas, porque ele fala de Deus, da imortalidade da alma, das consequências das ações humanas no mundo espiritual, fala da fraternidade humana. Tudo isso que caracteriza uma religião está no espiritismo. Então a gente diz, o espiritismo é uma doutrina que tem um tríplice aspecto. É uma filosofia, tem bases científicas e tem consequências religiosas. Eu posso dizer que o espiritismo é uma religião. Se amanhã eu for responder ao censo, qual é a sua religião? Tranquilo, sou espírita, é uma religião também. Perfeito. Agora, que registros de estudos espíritas existem anteriores à codificação do Allan Kardec? Porque o kardecismo posso dizer assim, uma corrente muito forte do espiritismo, né? Não, o espiritismo é Kardec, né? O próprio título espiritismo, ele foi cunhado por Kardec. Então, quando você fala em espiritismo e fala em espírita, você está se reportando a termos que foram cunhados por Allan Kardec. Agora, nós temos aí, infelizmente, no movimento de Umbanda, por exemplo, tem muito centro espírita de Umbanda, né? De certa forma, eles estão se apropriando de um nome que é espírita. Tanto é que no movimento espírita surgiu até a ideia, que acabou não vingando, de se falar em espiritismo kardecista. Sim. Que você está definindo que é aquele espiritismo baseado nos conceitos de Kardec. Mas é uma ideia equivocada, porque o espiritismo ele foi cunhado por Kardec. O termo espiritismo é de Kardec. Então, quando eu falo em espiritismo, não dá para falar espiritismo kardeciano, porque eu estou, na verdade, repetindo termos apenas, né? O espiritismo é sinônimo de kardecismo. Que tipos de estudos havia antes do Kardec? Não, antes a manifestação dos espíritos sempre ocorreu. Se você analisar, verificar as culturas mais antigas da humanidade, lá bem recuado mesmo, você vai ver que sempre houve manifestação dos espíritos. Não é uma invenção do espiritismo. Só que antigamente, assim como o homem atribuía determinados fenômenos em culturas mais antigas, como manifestações, como se o sol tivesse vida própria e a natureza, de um modo geral, ela se manifestasse para castigar o homem, como se cada elemento da natureza tivesse vida própria. Também os espíritos que se manifestavam na antiguidade eram tomados à conta de anjos ou demônios, né? Então, a ideia do anjo e do demônio sempre existiu. O espiritismo fala anjo e demônio são apenas homens desencarnados, agindo no plano espiritual de conformidade com aquilo que fizeram na Terra, né? Não são seres à parte. Então, se você analisar a história e considerar que anjo, demônio, todas essas forças, os deuses da antiguidade que se manifestavam, eram simplesmente espíritos, tudo bem. Você vê que espiritismo, como doutrina, surgiu com Kardec. Agora, como manifestação dos espíritos, desde que apareceu o homem na Terra, nós temos isso. Qual é a relação do termo espiritualista com o espiritismo? Espiritualista é diferente de espírita. Espiritualista é todo aquele que acredita na existência e sobrevivência da alma. Então, seja o católico, o evangélico, o budista, o espírita, maometano, seja quem for, se acredita que o espírito existe e sobrevive à morte do espírito, do corpo físico, ele é um espiritualista. Agora, não podemos confundir espiritualismo com espiritismo. Espiritualista é o que acredita na existência e sobrevivência da alma. Espírita é aquele que admite os conceitos de Kardec a respeito do assunto. Perfeito. Como que o espiritismo entende, classifica, define o conceito de Deus? Para nós, Deus é o conceito de todas as religiões, né? A inteligência. Kardec faz essa pergunta na primeira questão de O Livro dos Espíritos, e Kardec faz uma pergunta interessante. Ele pergunta o que é Deus, né? Ele não pergunta quem é Deus. Porque isso tem um detalhe que você tem que levar em consideração. O pronome, se você fala quem, você está identificando. Por exemplo, eu digo assim, eu sou Richard Simonetti, eu nasci em Bauru, 10 de outubro de 1935, e desenvolvo atividades aqui, sou baurões da Gema. Eu estou caracterizando a minha personalidade, a minha condição. Agora você me pergunta, o que é Richard Simonetti? É um bancário,
trabalha no Centro Espírita Amor e Caridade, desenvolve uma atividade, você está classificando, você está identificando, está classificando. Agora eu pergunto para você, quem é Deus? Fica difícil, você vai identificar Deus, onde ele nasceu, o Pai de Deus, se ele tem filiação, onde que ele nasceu, onde que ele vive, como é que é. A identificação de Deus é complicado. Por isso Kardec pergunta o que é Deus, o que ele representa para o universo. Daí os mentores respondem, a inteligência suprema de todas as coisas, causa primária de tudo que existe. Então seria a definição do que é Deus, né? E não de quem é Deus. Agora, o Espiritismo, ele tem os livros do Kardec como verdadeiros manuais para sua doutrina ou para sua filosofia, né, Richard? Qual é a representatividade da Bíblia para os espíritas? Não, a Bíblia é o livro religioso do Ocidente, né? Assim como nós temos o Alcorão, que é o livro religioso do Oriente, a Bíblia é o fundamento religioso do Ocidente. Não é o fundamento religioso do Espiritismo, que o fundamento do Espiritismo está nas obras da codificação. Mas o Espiritismo admite na Bíblia, o Novo Testamento, a figura de Jesus, que é considerado a maior figura da humanidade, né? Isso está na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando o Kardec pergunta qual a maior figura da humanidade, e o mentor responde Jesus. Quer dizer, Jesus é um espírito em comunhão com Deus, ele não é Deus, o Espiritismo não figura Jesus como sendo Deus encarnado. Ele é um enviado de Deus, um espírito puro e perfeito, que veio no tempo predito, né, em que havia condições para isso, para trazer a mensagem do amor, né, que é a mensagem maior que nós temos na revelação, nas revelações de um modo geral, a mensagem do amor. Veja bem, para o Espiritismo houve 3 grandes revelações. A primeira foi Moisés, com a tábua dos 10 mandamentos, dizendo que nós não devemos fazer, não matar, não roubar, não mentir, não trair, né? Tudo aquilo que o homem não deve fazer está em Moisés. Jesus veio dizer o que nós devemos fazer, que está consubstanciado na afirmativa: faça ao semelhante o bem que você gostaria que lhe fosse feito. Ele deu um passo adiante de Moisés, né? Moisés dizendo o que não fazer. Quer dizer, isso pode configurar a base da justiça humana, o que você não deve fazer. Jesus, o que você deve fazer. Síntese do que fazer, o amor, é a revelação do amor. E o Espiritismo, dando sequência, ele nos oferece a revelação do dever. Se em Moisés você vê o que você não deve fazer, e em Jesus o que deve fazer, o Espiritismo nos diz por que fazer. Tá? Então ele mostra as consequências das ações humanas, o que vai acontecer conosco quando desencarnarmos. E você, com base nessa visão do mundo espiritual, daquilo que nos aguarda, você desperta na sua intimidade a própria noção do dever. Né? Peraí, eu tenho que agir de uma forma adequada, cumprir os mandamentos divinos, porque senão, quando eu desencarnar, eu vou realmente me dar muito mal. Vou enfrentar os problemas relacionados com aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Veja bem, as religiões, de um modo geral, elas ensinam isso. Né? Você pega o católico, o evangélico, eles ensinam, essas religiões ensinam que você vai ter consequências no bem ou no mal que você faça na Terra. Agora, o Espiritismo, eu costumo dizer que ele mata a cobra e mostra o pau, né? Eu costumo dizer que ele não só fala das consequências, como ele mostra as consequências. Aí você tem na manifestação dos espíritos, e uma quantidade imensa de espíritos sofredores que se manifestam em reuniões mediúnicas, falando dos seus tormentos, dos seus sofrimentos, do que enfrentam na Terra, porque praticaram o mal. Então o Espiritismo nos dá uma visão, ele nos conscientiza melhor. Porque é diferente eu falar para você das consequências das suas ações no mundo espiritual, de você ter contato com alguém que já está lá e vem te dizer o que aconteceu. Né? É totalmente diferente. É muito mais impositivo, mais esclarecedor e convincente. Então a gente considera o Espiritismo como sendo a revelação do dever. Né? Ele te dá a noção do dever de ser melhor, de praticar o bem e tudo mais. Né? Você nota que o espírita é muito voltado para a caridade, né? Para trabalhar em obras assistenciais. O Espiritismo faz tanto ou mais do que o próprio catolicismo, que é a maioria aqui no Brasil. Né? Mas é porque o espírita é melhor, ele é mais caridoso, mais bom. Não, o espírita não é melhor que o católico, nem melhor que o evangélico. Ele apenas é mais consciente de que ele tem que fazer isso. Então, por isso que a gente se destaca mais nesse particular. Agora, um dos seus livros mais conhecidos é o Quem Tem Medo da Morte, né? E a morte, Exatamente. a morte, ela é sempre um tema muito polêmico.
No espiritismo não se fala em morte, o termo utilizado é o desencarne, mas eu já li que algumas, ou muitas, a maioria das pessoas procura o espiritismo depois da perda de alguém muito importante, se sente muito confortado com a doutrina espírita. Como que o espiritismo recebe essas pessoas e realmente são as que mais procuram? E realmente isso acontece, viu, Lidiane? Porque quando você experimenta a morte de um familiar, eu não gosto de dizer que perdi o familiar, né? Eu acho que ninguém perde, ele partiu. É a mesma coisa um filho meu mudar de cidade, eu falar que o perdi. Não perdi, você não perdeu ninguém. Eu acho o termo perder, ele tem uma conotação muito negativa. Né? Quando você fala eu perdi um filho, já é uma vibração negativa. Não, meu filho partiu, ele foi para o além, mudou de plano, né? Então o Espiritismo é muito consolador nesse particular, não tem dúvida nenhuma, nos dando essa ideia de continuidade da vida física, estabelecendo contato com o mundo espiritual. O próprio Chico Xavier recebeu milhares de mensagens de desencarnados, espíritos desencarnados, dirigidas à família, né? Que serviam não só de comprovação da sobrevivência, pela riqueza de detalhes dessas mensagens, como de profundo conforto, não só para a família, como para aqueles que entram em contato também com essas mensagens, né, e que veem que a vida continua. Então, o Espiritismo ele atrai muito pessoas que estão atravessando essa situação de falecimento de um ente querido. Por sinal, eu anualmente, nas proximidades de finados, eu apresento uma palestra sobre a morte, com projeção de slides mostrando o processo da morte, sabe? E essa palestra eu apresento lá no Amor e Caridade desde 1971. Você imagina, já faz aí quantos? 29, 39, 44 anos que eu apresento essa palestra. E você acredita que lota o salão todo ano, viu? Não sei se você conhece o Salão do Amor e Caridade, comporta umas 600 pessoas. Sim. Todo ano lota. E eu noto que o público não são espíritas, não. A maior parte é gente que, isso que você está falando, passou pelo trânsito da morte de um familiar. Então a pessoa tem ansiedade de saber alguma coisa, né? E essa palestra, eu costumo dizer que ela não só conforta as pessoas, como tira o medo da morte, né? Então já vou fazer até uma propaganda. Vai ser dia 30 agora, numa sexta-feira, às 20 horas. Para quem estiver interessado, Quem tem medo da morte, é o título da palestra, Amor e Caridade, 7 de setembro, 8h30. Tá feito o convite. Uma questão que também gera muita curiosidade no espiritismo e até muito charlatanismo é a questão da mediunidade, né? Como é identificada e como é desenvolvida a mediunidade nas pessoas, né, que tem essa capacidade, e como identificar alguém que utiliza isso de má fé? Aí o problema é o seguinte, todos nós somos médiuns, o Espiritismo diz que todos temos sensibilidade à influência do mundo espiritual. De repente você sente, muitas vezes o que você sente, determinados sentimentos e sensações, você mal imagina que é fruto de influência espiritual, de repente você está sob influência de um espírito. Vai para o centro espírita, toma uma passe, a entidade é doutrinada e afastada, você de repente você sara do dia para a noite. Porque tudo que você sentia não era um problema nem psíquico, nem um problema físico, era um problema espiritual, influência espiritual. Então isso também atrai muito as pessoas, né? A pessoa sente que tem alguma coisa que o médico não dá jeito, o médico não consegue definir, porque o problema é de caráter espiritual e às vezes até com uma sintomatologia física. De repente você fala, poxa, mas eu tenho sintomas físicos, você tem, mas está apenas repercutindo a influência que você está recebendo de algum espírito. Isso é muito comum acontecer. Agora, com relação à mistificação de pessoas que se dizem médiums e dão consulta, a primeira coisa é o seguinte, primeiro detalhe para você identificar quem está mistificando. A pessoa cobra para dar um conselho, para receber um espírito, então não é espírita. O espiritismo, a base do espiritismo é o seguinte, tudo tem que ser feito de graça, cobrar nada. Se alguém está cobrando, algum centro está cobrando por favores espirituais, a pessoa está mentindo. Está mistificando. E a gente aprende com o Espiritismo o seguinte, você pode ter uma faculdade mediúnica até mais ou menos avantajada, com boas possibilidades de ajudar as pessoas. Mas se você começar a cobrar, você perde a mediunidade, os espíritos se afastam. Daí o cidadão começa a mistificar. Né? Então, a regra básica é essa. Está cobrando, meu filho, se afasta, não serve. Né? Richard, espiritualmente falando, o que explica o aumento no número de casos de depressão e suicídio no país e no mundo? Realmente hoje é um problema muito sério, né? Segundo dados estatísticos, perto de 900 mil pessoas se suicidam por ano no mundo.
mais mortes do que as mortes de trânsito e as mortes de violência urbana. Morre mais gente de suicídio do que de violência urbana e de acidente de trânsito. Isso no mundo todo. Agora, e o problema é muito mais sério do que nós imaginamos, porque há muitos suicídios em que a pessoa disfarça, não? Por exemplo, às vezes você vê um acidente bobo na estrada, de repente alguém saiu da linha de direção, da mão de direção e colidiu com outro. Às vezes o cidadão quer se matar mesmo. E ele tem vergonha até perante a família, não quer aparecer como um suicida, ele simula. Tem gente que toma determinados venenos aí que provocam uma morte como se fosse um infarto. Há pessoas que se submetem a um perigo muito grande, que sabem que vão morrer. Então, se você for considerar todos aqueles que se matam e disfarçaram, esse índice de suicídio vai mais acima. Mais alcoolismo, uso de drogas, isso é considerado suicídio? A vida é difícil, né? Desemprego, a pessoa cai em depressão. A depressão é uma coisa terrível, né? Porque a pessoa em depressão, eu estava conversando com um cidadão que tentou se matar e ele estava em depressão. E ele me falou uma coisa que me impressionou muito. Ele falou, olha, não é que eu queira me matar, eu quero desaparecer. Eu sinto um vazio tão grande, é uma coisa tão terrível. Ele fala, é indescritível isso. Que eu quero desaparecer, eu tentei me matar, não é que eu queria me matar, eu queria desaparecer, é interessante, né? Então a pessoa, por desespero, querendo se livrar daquela situação, ela parte para o suicídio, né? Mas o Espiritismo nos esclarece muito a respeito. Tá o negócio. No Espiritismo nós temos livros escritos por suicidas. Tem um livro que chama-se Memórias de um Suicida, foi escrito pelo espírito de Camilo Castelo Branco, grande escritor português, autor de Amor de Perdição, Amor de Salvação. Quer dizer, um dos grandes nomes da cultura literária portuguesa, né? Camilo Castelo Branco. Ele se matou, ele deu um tiro na cabeça porque estava com problemas lá na velhice, com a família, problemas de negócio. E posteriormente, através da médium Ivone Pereira no Brasil, ele transmitiu o livro Memórias de um Suicida, onde ele conta o que aconteceu com ele a partir do momento em que ele se matou. Se você ler aquele livro, você nunca mais na sua vida vai pensar em se matar. É um negócio dantesco, né? Ele descreve lá, ele fala, o pior sofrimento da Terra não se compara ao sofrimento do suicídio. É uma coisa realmente terrível. Então o Espiritismo explica muito isso, né? Resista, você está pensando em desaparecer porque você está em depressão, mas não vale a pena. É saltar da frigideira para o fogo. Para você ter uma ideia da enormidade desse problema, eu tenho um livro que é uma cartilha sobre o suicídio, chama-se Suicídio, Tudo o que você precisa saber. Ali eu explico as causas, as consequências, a família, os problemas que levam ao suicídio, quer dizer, é uma cartilha explicando tudo. Esse livro já foi traduzido para o inglês, para o francês, para o dinamarquês, é vendido em Portugal também, traduzido para o holandês, para o russo, para o finlandês. Porque o pessoal da Europa está muito preocupado, os espíritos estão muito preocupados com o problema do suicídio. E como esse livro é uma cartilha, eles pediram autorização, a gente cede os direitos autorais, estão editando esse livro lá na Europa toda, para convencer as pessoas de que não vale a pena se matar, né? Richard, por falar em Europa, eu entrei em contato com um braço, eles consideram assim, né, um braço do espiritismo muito comum na Europa, muito difundido em Portugal, chamado conscientologia, que é o estudo da consciência. Pelo pouco que eu li, é algo que surgiu do espiritismo, alguns dissidentes acabaram criando essa corrente nova do espiritismo. No que a conscientologia se assemelha e se diferencia do movimento espírita tradicional? Você está falando de uma coisa que eu, sinceramente, eu não conheço. O que eu conheço aqui no Brasil, que é fruto aí de um grande médium que acabou abandonando o espiritismo, foi a projeciologia. Eu acho que é a mesma coisa. Ou quase a mesma coisa. O nome parece que é diferente, né? Ele desenvolveu uma ideia de que é mais interessante você entrar em contato pessoal com o mundo espiritual do que ficar se valendo de médiums. Então era o Valdo Vieira, que foi um companheiro do Chico, que desencarnou, inclusive, neste ano, aqui no começo do ano ele desencarnou. Ele tinha lá em Foz do Iguaçu, tem ainda um grande estabelecimento, onde ele faz o treinamento das pessoas para entrar em contato pessoal com o mundo espiritual. O cidadão vai se afastar do corpo e vai ter experiências pessoais com a espiritualidade, que ele achava que isso é mais importante, embora no espiritismo haja uma advertência de que isso é muito perigoso.
você fazer treinamento para se afastar conscientemente do corpo, pode resultar em graves problemas para a pessoa. O Espiritismo não recomenda fazer isso, a não ser que a pessoa tenha a faculdade do desdobramento, que é uma coisa diferente. Mas ele é você diria assim, é uma dissensão do Espiritismo, não é nem uma dissensão, é um movimento que envolve esse tipo de experiência, que não tem absolutamente nada a ver com o Espiritismo. Agora, isso que está acontecendo lá na Europa e em Portugal, sinceramente, esse conscienciologia, eu nunca ouvi falar. Não. Richard, a gente está passando por um momento de mudanças globais muito fortes, né? Desde questões envolvendo clima, aquecimento global, até mesmo guerras, essa migração em massa, especialmente saindo do Oriente Médio e da África. O Espiritismo tem alguma explicação? Eu assisti a alguns filmes espíritas e alguns movimentos da humanidade são explicados pelo mundo espiritual, por exemplo, Segunda Guerra Mundial e etc., né? O Holocausto. Nós estamos, segundo o Espiritismo, nós estamos passando por grandes e decisivas transformações que caracterizarão a promoção de nosso planeta. A Terra é um planeta de provas e expiações, segundo o Espiritismo define, um planeta de sofrimento, onde as pessoas são orientadas pelo egoísmo. Se você for definir a causa dos males humanos, é o egoísmo, não tem dúvida nenhuma. Tanto o egoísmo individual quanto o coletivo, o homem é um ser, se você vai definir o que é o homem, é um ser egoísta. Ele pensa primeiro, sempre na primeira pessoa do singular, sempre eu. Tudo gira em torno dele. Agora você pega 7 bilhões de pessoas, conjugando o verbo das suas ações na primeira pessoa do singular, dá uma confusão, né? Você coloca num lar lá 5 membros, o casal e 3 filhos, já dá uma confusão danada, porque cada um quer fazer prevalecer a sua vontade. Agora você imagina 7 bilhões de pessoas morando numa casa que seria a Terra. Então há muita confusão no mundo, muitas guerras e dissensões e brigas e crimes, tudo isso que nós vemos, porque o homem é orientado pelo egoísmo. Agora, nós estamos passando por uma fase de grandes e decisivas transições. Segundo nos diz o Espiritismo, no máximo até o final deste milênio, vão sair daqui aqueles espíritos mais recalcitrantes no mal, mais orientados pelo egoísmo, ficarão aqueles que aderirem ao Evangelho. O Evangelho é a base de tudo, né? Se você vivenciar o Evangelho é o oposto desse egocentrismo que caracteriza o comportamento humano, que o Evangelho nos leva à fraternidade, né? E não ao egoísmo. Então, aqueles que se adequarem ao comportamento evangelizado, ficarão aqui. Aqueles que não se adequarem serão levados a planetas inferiores, né? Agora, o que está acontecendo? Nós estamos vivendo uma época de grandes tumultos envolvendo essas transformações, até com a reencarnação em massa de espíritos muito atrasados, que estão tendo, digamos assim, as suas últimas oportunidades de renovação. O espírito muito atrasado, o que caracteriza ele, o que é fundamentalmente grave, é que ele não tem senso moral. Você lidar com uma pessoa que não tem senso moral é complicado. Eu dou um exemplo para você. Eu estava lendo, inclusive, assistindo uma série de televisão da BBC sobre Auschwitz, que é aquele campo de extermínio dos judeus, que era na Polônia. Nossa, é um negócio incrível. O que mais choca, porque os alemães, eles eliminaram, segundo estatísticas, 6 milhões de judeus. Em Auschwitz, eles mataram 1.200.000 pessoas. Era uma matança, é inacreditável como que eles faziam aquilo, que depois, para se livrar dos cadáveres, botar fogo em tudo, enterrar, era uma loucura. Eles tinham que fazer rapidamente aquilo, porque a guerra estava acabando. Mas o que impressiona mais no filme é você ver a postura daqueles que executavam esses assassinatos, né? Para eles era uma coisa normal, natural, matar tanta gente, para eles não repercutia. Então, Kardec fala, você pode ter até um desenvolvimento intelectual, mas se você não tiver o desenvolvimento moral, se você não tiver senso moral, tudo é permitido, a pessoa faz tudo e não repercute nela. Nós estamos convivendo muito com gente assim. Há uns anos atrás, teve um assassinato aqui em Bauru, de uma jovem que ia saindo do mercado, e ela foi sequestrada, foi levada para os arrebaldes da cidade, e ela não foi estuprada não, mas ela foi assassinada. E eu me lembro que depois o criminoso era tão primário que ele não sabia nem dirigir direito, ele provocou um acidente e foi preso, com o carro da moça. E o que me impressionou muito foi a entrevista que ele deu na televisão. Ele falou assim, literalmente,
perguntaram para ele, mas por que você matou a moça? Você podia ter ido embora, deixar a moça. Ele falou, não, eu fiquei com medo de que ela fosse me alcaguetar, e daí eu apaguei ela. Mas ele falou isso como quem está chupando uma bala, eu fiquei pasmo de ver, né? Quer dizer, não repercutiu nele isso. E o grande problema que nós estamos vivendo na atualidade é a convivência com esses espíritos primários que não têm senso moral. Aí você vê esses crimes que são cometidos, né? Esses assassinatos em série, não repercute no cidadão, ele faz aquilo, é uma coisa terrível. Agora, você vai perguntar, por que esses espíritos estão na Terra? Estão para terem as oportunidades de renovação e aprendizado, né? E daí o cuidado que a gente deveria ter, sob o ponto de vista religioso, educacional, né, escolar, dar uma educação para esse povo, dar orientação moral principalmente, para desenvolver o senso moral, senão nós não temos solução para esses problemas, né? Richard, duas perguntas para a gente encerrar a entrevista. Primeira delas, no momento que a gente passa de grave crise financeira, econômica, social, de educação, de saúde, pela visão espírita, qual é a melhor forma de enfrentar isso? Enfrentar esse dia a dia tão turbulento? É trabalhar, né? Trabalhar. Eu acho que não adianta nada você estar criticando o governo, falando que o governo está errado, que é isso e aquilo, que deveria todo mundo preso, tem muita coisa errada. Mas quanto menos a gente criticar e mais rezar e procurar trabalhar e fazer alguma coisa, eu acho melhor. As pessoas que têm confiança em Deus, que têm uma fé, que oram bastante, pedem ajuda e gastam a sola do sapato, né, atrás de emprego, de uma situação melhor, enfim, que se movimentam, acabam dando um jeito na situação, né? Então depende muito da mobilização do povo, de reclamar menos, trabalhar mais, procurar realmente fazer alguma coisa. E esperar que essa tempestade que se abateu sobre o Brasil, isso daí passa, né? Nós já tivemos outros ciclos, outras tempestades no passado, até piores, né? E passaram, mas isso vai passar também, né? A gente está sendo testado na nossa capacidade de reagir às situações, né? Eu queria que você passasse algumas dicas do que tem de novo com relação à produção literária, muitos filmes espíritas também sendo lançados, e os seus dois novos livros, um que foi lançado agora em maio e esse novo que sai agora em novembro. Eu acho interessante no plano cultural, realmente, as ideias espíritas são muito atraentes, né, Lidiane? Você vê, eu tenho acompanhado essa novela das 6 da Globo, Além da Eternidade, é uma novela de fundo espírita, fala em reencarnação, inclusive. Agora vai haver uma mudança aí, eles vão avançar 150 anos com a reencarnação de todas as personagens numa outra vida. Eu acho isso ótimo. E é a novela que tem maior índice de audiência hoje da Globo. Tem mais audiência do que a novela das 9, que é a tradicional de audiência, né? Por quê? Porque são ideias que estão na alma do povo, né? O povo gosta dessas ideias que o Espiritismo apresenta. E fora isso, temos muitos filmes, né, sendo lançados, de temática espírita, eminentemente espírita, como Nosso Lar, As Vidas de Chico Xavier, As Mães de Chico Xavier. Agora vai sair um livro novo baseado numa obra de André Luiz, Os Mensageiros. Para nós espíritas é gratificante isso, né? Porque a melhor maneira de disseminar as ideias espíritas é pela mídia, não tem dúvida nenhuma, não? Você entra na mídia. É a televisão, é o cinema, é o rádio, é a imprensa escrita. Não tem dúvida, é por aí. Eu me empenho muito nesse particular. Não é a questão de escrever livros apenas, eu participo da imprensa de um modo geral. Aqui em Bauru, por exemplo, já faz uns 20 anos que eu escrevo para o Jornal da Cidade. Tem uma coluna minha toda quinta-feira. Eu escrevo para 2 ou 3 dos melhores jornais e revistas espíritas brasileiros. Eu faço questão de colaborar, eu acho muito importante essa divulgação do conhecimento espírita. E quanto aos livros, aquilo que eu estava falando, estou na 59ª obra, que vai ser lançado agora no próximo ano, no próximo mês agora de novembro, é o livro Para Ler e Refletir. Então é um livro abordando temas de atualidade, por exemplo, discos voadores, anencefalia, né? Problema da anencefalia, problemas de embriões, utilização de células-tronco, tudo isso que está acontecendo na atualidade, e que você não vai encontrar basicamente nos livros espíritas, porque são acontecimentos da atualidade que não ocorriam na época de Kardec. Então ele não podia falar de anencefalia, por exemplo, se na época nem se sabia o que era isso e nem havia a possibilidade de você detectar que o bebê tinha anencefalia antes do nascimento, né?
Hoje não, hoje com 5 meses já fica sabendo, daí surge a dúvida, a mãe deve abortar, não deve, né? Então o livro gira muito em torno desses temas. A de reencarnação, naturalmente, os temas básicos da doutrina. E o livro que foi lançado anteriormente no mês de maio, Contra os Príncipes e as Potestades, esse é um livro mais assim voltado para o movimento espírita e em especial para os grupos mediúnicos. Ali eu falo do que é o grupo mediúnico, do assédio que há de espíritos que não querem grupos mediúnicos, gira muito em torno disso. Mas o livro que vai ser lançado agora no próximo mês, até posso adiantar, nós faremos sessões de autógrafos lá no Amor e Caridade no dia 1º, que é um domingo, vai ser às 9 horas, depois na segunda, quarta e sexta, em sequência, que seria 2, 4 e 6, no horário das 20 horas. E temos também 2 sessões no dia 3 e dia 5, que serão às 15 horas. E lá a gente vai falar sobre o livro, dar os autógrafos. Como eu falei, são 50 temas em 400 perguntas e respostas. A gente vai ter uma visão assim de atualidade à luz do Espiritismo. Maravilha, com prazer que eu recebo aqui nos estúdios da TV Câmara o Richard Simonetti, nosso grande escritor espírita bauruense brasileiro. Escritor grande. Eu não sou um grande escritor, eu sou um escritor grande, tenho 1,83 m. Grande escritor grande. Richard, obrigado pela presença. A gente obrigado, encontra Richard no SEAC e na Rádio SEAC também, né? É um prazer. Ah, sim. Rádio SEAC tem, a gente está sempre por lá. Né? Maravilha, obrigado mais uma vez, viu? Opa, eu que agradeço. Obrigado você também pela sintonia aqui conosco e até a próxima.